Vocês vão amar. É uma matéria pouco falada, mas vai fazer um diferencial na vida de vocês, assim como fez na minha, tá? Vocês vão amar mesmo. Gente, tricologia na extensão de cílios. Vocês já ouviram falar? Ou, assim, bem superficial, um ali, um aqui. E aí? Assim, né? Então, a tricologia ela veio para mudar minha vida. Vou contar para vocês um pouquinho. Na verdade, eu não vim da área da beleza. Eu sou formada em Direito. E eu precisei, num momento da minha vida, mudar minha vida toda. Eu precisei trabalhar e até passar no OAB. E eu escolhi isso aqui como um paralelo, que virou a minha vida. Só que, fazendo isso, eu comecei a ter medo. Porque eu comecei a ver muita coisa errada na extensão de cílios. Eu falava, poxa, uma hora eu vou tomar um processo. Eu aqui, formada em Direito, vou tomar um processo de cílios, porque a cliente tinha problema, os cílios caíam, a cliente queria o dinheiro de volta, eu não sabia se eu tinha que devolver ou não tinha que devolver, eu não sabia se acontecia alguma coisa no olho dela, como que eu iria proceder? Como que eu faria a partir dali? Fazer a técnica é fácil. Se você treinar, eu falo assim, não existe o que é para todo mundo, é dom. É todo mundo. Se você treinar todo dia, você sentar ali 5 horas por dia, 6 horas por dia, fazer um modelo todo dia, você vai aprender. Você vai ser a melhor da sua região. Agora, saber exatamente se portar, se posicionar, quando o cliente chega na sua porta e fala assim, olha, eu sou oftalmologista, eu quero fazer uns cílios com você, o que tem dentro do seu produto? Há pouco eu atendo hoje oftalmologista, eu atendo hoje médica, eu atendo hoje biomédica, cosmetóloga e química. Eu já cheguei num ponto de deitar uma mulher na minha máquina e falar assim, olha, eu sou biomédica, eu sou cosmetóloga, eu sou química, e eu sou alérgica a alguns produtos e eu quero saber quais produtos você tem. Aí eu falei, tudo bem, eu te explico, meu adesivo tem isso, isso e isso. Ela é a primeira pessoa que me responde. Agora eu quero marcar meus cílios com você. Então, a gente tem que se portar de uma forma que o nosso trabalho não é um trabalho qualquer. Que a gente sabe exatamente o que a gente está falando. Que a gente sabe exatamente com a cliente que a gente está lidando. A cliente tem que perguntar para a gente e a gente ter a resposta. E não a cliente perguntar, a gente fala assim, poxa, eu sei a técnica, mas eu não sei te responder o que eu estou fazendo aqui. Se você for numa médica, ela não vai saber te responder tudo que você perguntar. Você tem que ser profissional que responde tudo que a sua cliente perguntar. Mostrar para ela que você tem conhecimento. E a tricologia veio para mim assim. Quando eu fiz um curso de tricologia, na verdade, foi um curso muito superficial. Foi com uma extensionista. E eu não sabia o básico do básico que ela falava. Quando ela falava assim, potencial hidrogeniônico, alcalino, base, como se a gente já soubesse o básico do básico. E eu não sabia o básico do básico. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada. E o que eu fiz? Eu contratei um professor de química e um professor de biologia para me dar aula dentro da minha casa, sentar comigo e me dar aula. Para eu entender exatamente. E aí eu fui aprender desde o processo inicial, como que um fio nascia, o que era um potencial hidrogeniônico, e eu vou ensinar para vocês aqui. Bom dia! Vontade. De uma forma bem sucinta e prática para vocês entenderem. Hoje eu tenho uma clínica, era para estar passando. Eu comecei nesse espacinho na casa da minha mãe, era um vídeo, mas não está passando. Hoje a gente tem uma clínica, eu e o meu marido, que a gente conta com 10 profissionais, uma clínica que a gente construiu muito bonita. Depois vocês sigam lá que vocês vão ver. E eu vou explicar para vocês, começando a partir daqui. A importância dos olhos e dos cílios. Vamos lá. Quando a gente fala de ponto mais alto da sobrancelha, a gente fala por quê? Quem aqui faz sobrancelha? Vocês valorizam o olhar da cliente a partir da sobrancelha. Então, cílios, além de técnica, ele também é visagismo. É quando você aumenta a autoestima da sua cliente. Cílios não é de qualquer jeito. Mas aí vem os pós. Vocês já ouviram falar de esclera? Esclera é a parte branca do seu olho. O que a esclera ela fala? É quando o seu corpo fala assim, quando você termina de fazer um cílio, você olha para o olho da cliente, ele está vermelhão, você fala assim, ah, ela tem sensibilidade à claridade. Deu uma sensibilidade nela. Não, gente. Houve uma esclerite. Queimou a córnea dela. Houve um queimor. Então, quando a sua cliente ela lacrimeja demais, está errado. Ela está sentindo incômodo durante o procedimento. Não é sensibilidade. É dor. Aí o que acontece no final? O olho dela tá assim. Ela vai virar para você e falar assim, olha, vai te ligar, falar assim, olha, fulano, eu tô com o meu olho ardendo, tá vermelho. Eu tô sentindo incômodo quando eu abro e fecho. Aí você vai virar para você, amiga, é uma sensibilidade aqui dos dias melhora. E realmente vai melhorar. Porque ela teve uma irritação, ela não teve uma alergia.
Mas o olhar dela, o olho dela está queimado. E isso, gente, pode cegar uma pessoa. Isso é sério. Então, a parte branca do seu olho, a esclera, é como se ela virasse para você quando você tem febre amarela. Quem tem filho aqui? Vocês têm filho? Já teve aquele amarelão, que o olho, quando o bebê nasce, fica amarelo? É para te falar que está com miquiterícia. Quando você está com febre amarela, a parte branca do seu olho fica amarela para te falar que você está com febre amarela. É como se ele fosse um alerta. Oi, olha para mim que tem alguma coisa errada aqui. Esse vermelho não é normal. Então, a esclera, quando a pessoa tiver uma esclerite, o olho dela vai ficar vermelho por 2 a 3 dias e vai melhorar. Mas ela teve uma irritação durante o procedimento. Essa é aquela cliente que fala muito, a cliente que não fecha o olho, a cliente que quer bater papo com você, que você puxa a fita, o olho ficou um pouquinho aberto. Logo depois, a gente tem a íris, que é a parte colorida dos olhos, não faz diferença pra gente na extensão dos cílios. A conjuntiva, vocês pensem num ovo. Eu tenho um ovo. O ovo, ele é assim. O ovo, ele não tem uma película fininha em volta? O que quer dizer isso? Sabe quando vocês colocam um pad na cliente e o pad, ele fica entrando no olho? O que acontece? Há uma abrasão da córnea. É quando rasga essa película. Cortou. Se cortar, o que a sua cliente vai sentir? Dor para fechar e abrir os olhos. Porque, pensa, eu estou com um machucado, eu estou com um corte na mão. Aí toda hora alguém vem e rala o corte. Vocês não vão sentir mais incômodo com aquilo dali? Então, quando há esse corte da conjuntiva, o que acontece? Há uma abrasão da córnea. Isso acontece pelo pad mal posicionado. Então, quando a gente trabalha com extensão de cílios, tudo isso, quando a cliente te manda assim, oi, fulana, engraçado, eu fiz os cílios com você ontem e o cantinho do meu olho está muito vermelho, só um cantinho. Isso quer dizer que houve um corte ali. Ali, gente, passam veias, passa sangue. Então, quando a cliente está no meio do procedimento com você, virar e falar assim, olha, fala lacrimejando. Aí você está lá limpando a lágrima, tentando rápido aquilo ali, tira o pé, para o procedimento, reposiciona o pé. O olho dela está confortável. A mulher tem alguma gravidade nisso? Se a mão dela estiver suja, vai pegar uma bactéria no olho. O que ela tem que fazer nesses procedimentos, nos dois que eu falei com vocês? Lavar os olhos com água gelada filtrada. Soro não é para olho. O nosso olho, ele possui uma gordura, vou explicar à frente para vocês. A gente brinca, não, o olho fulano brilha, não brilha, tem gordura. Porque o nosso corpo produz essa gordura para o nosso olho fechar e abrir deslizando. Então, quando você joga soro, soro contém sal. Sal faz o quê? Desidrata. Desidratou, vai irritar mais, vai arder mais, vai doer mais. Então, não precisa retirar os cílios da sua cliente. Com 2 a 3 dias ela vai melhorar. Mas tudo isso faz parte de uma extensão de cílios. Linha d'água que eu falei com vocês, do pad, que ele tem que ser sempre posicionado abaixo do pad. Canal lacrimal. Sua cliente chegou para você e falou assim, sua cliente tem rinite alérgica, eu sou cliente chata. Sério. Fez cílios, o canto do meu olho vai soltar. Por quê? A gente não chora pelo olho inteiro, a gente chora pela bolinha do cantinho do olho. Então, a sua cliente, quando você faz uma ficha anamnese, que é obrigatório, você pergunta para ela assim, tem rinite alérgica? Ela vira para você e fala assim, tenho. Poxa, você já sabe. Fala assim, olha, amiga, como você tem rinite alérgica, você lacrimeja muito? Você coça muitos olhos? Ela vai virar para você e falar assim, lacrimejo. Provavelmente, quem tem rinite alérgica, lacrimeja por qualquer coisa, tem irritação. Então, ela vai chorar pelo cantinho do olho. Chorou pelo cantinho do olho, os cantos internos, eles vão sempre soltar, porque lágrima contém sal. Então, sempre. Orbiculares oculi. Por que não se pode fazer cílios com o olho aberto? Nossos olhos têm um músculo. Esse músculo se chama orbiculares oculi. Você não precisa falar assim, quero piscar, não quero piscar, vou piscar de novo, não vou piscar. É automático. Então, seja bem-vinda, fique à vontade. Quando você pisca, esse orbiculares oculi, ele pisca normalmente, involuntário. E o que eu quero falar para vocês? Não sei se vocês viram que o Justin Bieber, quando veio ao Brasil cantar, ele estava com metade do rosto paralisado. Por estresse, né? Às vezes dá uma paralisia facial. O que acontece com isso? Quando a pessoa ela não fecha os olhos 100%, ela tem essa paralisia ou ela tem algum problema que os olhos não se fecham, por causa desse músculo, né, que está enrijecido, ela não pode fazer extensão de cílios. Porque cílios não se faz com o olho aberto. Isso, gente, oftalmologicamente falando. Porque você pode causar uma queimadura de 3º grau e cegar essa pessoa. Até aqui está tudo ok? Aqui eu falei com vocês da abrasão da córnea, que é um arranhão. Sabe quando que a sua cliente tem isso? Tem 20 dias que você fez os cílios dela, aí ela vira para você e fala assim, nossa, fulana, meu olho parece que tem alguns cílios lá dentro. Já procurei, não acho. Às vezes entrou uma poeira no olho dela e arranhou essa conjuntiva. Quando arranha esse corte, ela vai sentir incômodo. Às vezes até quando você está sem cílios, tá? A blefarite, falta de limpeza.
Gente, isso é muito sério. Eu atendi uma cliente há pouco tempo que ela tem blefarite genética. Ela faz tratamento com oftalmologista há anos. E em casos de estresse ou alguma coisa, a blefarite ataca assim como uma psoríase. E o que acontece? Vocês podem causar uma infecção no olho dela. A gente tem mania de falar assim, nossa, fulana está com uma alergia nos olhos. Aí ela te liga e fala assim, fulana, meu olho está purgando muito. Não é que está purgando, é porque o seu olho, o seu corpo ele é tão inteligente que quando você tem qualquer irritação, o que ele faz? Hã? Ele quer expulsar. Então, ele produz muito mais secreção, como uma forma de expulsar aquilo que está. Então, quando você, por exemplo, faz cílios numa cliente que está alérgica no dia, que está gripada no dia, faz uma manutenção com a cliente chegou gripada, você vai lá e faz a manutenção dela. Você pode ter certeza que ela vai te dar BO. Por quê? Porque o seu corpo não entende que aquilo é uma extensão de cílios, que ela já faz há tempos, e ela nunca teve problema com aquilo, mas naquele dia ela vai ter. Por quê? O corpo dela não entende o que é feito, ele quer expulsar, porque ele entende que é mais uma infecção, aumenta a quantidade de gordura, de secreção, e ele vai tentar expulsar. Conjuntivite alérgica. Quando que ocorre na extensão de cílios para gente? Quando a cliente, gente, ou até mesmo a gente, usa pinça suja. Pinça que fica ali no carrinho, na poeira, 2, 3 dias, atende uma cliente, atende outra, pega a outra. Aí eu pego ela que está com conjuntivite e nem sabe, passo para a outra. Então, é por falta de higienização. Pode haver, sim, uma conjuntivite alérgica. Eu não nego. No início, todos esses problemas que eu te falei aqui, eu tinha. Todos. Não negava nenhum. Se possível, mais alguns que ainda surgia, que era só daquela cliente. Eu já tive cliente que teve conjuntivite por pinça suja. Por eu achar que passar um álcool ali estava tudo ok e vou atender a próxima cliente. E não funciona. Porque uma bactéria, ela não se mata com álcool. Só estufa. Só autoclave. Só autoclave. O que você tem que fazer? Não. Porque a estufa da autoclave, ela trabalha com o ar, você põe água deionizada e ela vai trabalhar com molhado, que é a única coisa que mata 100%. Agora, a estufa, ela é seca. Então, ela não consegue matar 100% dos vermes. Tá? Mas, Amanda, aí eu não tenho condição de ter uma autoclave agora. Para mim é caro. Eu usei muito tempo. Eu usava a estufa de manicure, eu lavava com um detergente que chama Riorex, que é um detergente enzimático que se usa em hospital. Riorex. Chama Riorex. Vocês vão... Riorex. Isso. E é um detergente enzimático usado em hospital, dentista. Vocês podem comprar para lavar as pinças de vocês. Até mesmo porque para colocar na autoclave, você tem que usar ele antes. Tem que lavar com detergente primeiro. E coloca na estufa. E agora, eu vou falar com vocês sobre tricologia. Vocês já entenderam um pouco dos olhos, que eu falo que tricologia é a mesma coisa de ir numa cabeleireira fazer um procedimento químico se ela não entende de cabelo. Vocês vão? Que eu não tenho coragem. Inclusive, o meu eu estou precisando fazer, mas eu não tive coragem nas que estavam disponíveis. Então, eu deixei para fazer depois. Então, vamos lá. Trico. Eu, gente, como eu falei com vocês, eu gosto de estudar. Quando eu não sei uma palavrinha, eu procuro a etimologia dela. Trico é fio, logia é estudo. Então, significa estudo do fio, tá? E a gente vai falar aqui a gente tem um fio capilar, uma haste. Quando vocês procurarem doutrina, vocês não vão achar fio de cílios, fio de pelo de corpo, vocês vão achar haste capilar. Porque se dá como um todo, tá? Doutrinas mais aprofundadas assim. Aqui a gente tem a cutícula, o córtex e a medula. Vamos lá. A medula nem todo fio tem. É para termorregulação. Quando você chega perto, sente calor, sente frio, você sente que alguém vai mexer no seu cabelo, ela nem precisa mexer. É aquela sensação. Nem todo fio tem, tá? Córtex é responsável pela cor. Castanho, louro, pela pigmentação, pela melanina, pela quantidade de melanina. Vou falar uma coisa com vocês que eu estou vendo uma cacheada aqui. Vocês já perceberam que quando vocês pegam uma morena ou uma cacheada, vocês têm mais dificuldade? Que o fio ele é cacheado dos cílios? Vou te explicar por quê. O córtex ele é responsável pela pigmentação, pela melanina. Como que a melanina ela entra no fio? Ela entra assim, ok? Reto. Quando a pessoa ela tem um fio cacheado ou ela é morena, o fio há uma descompensação da melanina. Ele cresce mais para um lado que para o outro. Ele cresce assim, depois ele vira assim, depois ele vira. Por isso que o fio se cacheia. Então, quando você pega o seu cabelo, o seu cílios ele é igual. Ele tem uma ondulaçãozinha ali. E é por isso, tanto a afro, o cabelo cacheado. E são sempre fios mais finos. A cutícula. Aqui a gente vai entender melhor. Por muito tempo, eu não entendia qual a necessidade de usar shampoo, usar produtos alcalinos. Eu ficava assim, não tem necessidade disso, isso não bate. Só que quando eu realmente fiz curso com um professor de
um PhD em Química, ele me mostrou comprovadamente a necessidade. Amanda, mas eu faço uns cílios que eu não necessito de shampoo. Meus cílios duram. Sim. Mas você tem meios de ter uma durabilidade tão grande usando produtos. E eu vou explicar para vocês por quê. A cutícula do nosso fio é assim. Sabe quando você pega seu cabelo que a cutícula está aberta? Significa fio poroso, tá? Quer dizer que ele está ressecado. Por que ele está ressecado? Maltratado, falta de hidratação, falta de nutrição. Cada cabelo é de um jeito. Então, a gente precisa tratar esse cabelo. Quando o cabelo está certo, quando a cutícula está fechada, vocês já pegaram cílios com cutícula aberta? Não existe cílios com fio duplo. Mas, quando a gente trabalha com a extensão de cílios, ele há levemente uma abertura da cutícula. E eu vou explicar como. Algumas características para vocês entenderem primeiro. Seu corpo, se você arrepiar, o seu fio ele fica reto. Os seus cílios não, porque ele não tem eretor no fio dele. Tá? Não possui músculo eretor. Ciclo capilar dos cílios é sempre menor. Porque você não vai deixar os seus cílios lá no pé. Crescer igual a evangélica cá na bunda. Ele tem que ter um ciclo mais curto para ele cair. Então, você perde de 3 a 5 fios. O ciclo capilar do seu cabelo dura 4 a 7 anos. Dos seus cílios dura de uma média de 120 a 150 dias. Depende muito da sua saúde. Eu, por exemplo, tenho bariátrica. Eu não posso me comparar com uma outra pessoa. Eu não tenho a mesma absorção de vitaminas. Então, eu tenho sempre que repor. O bulbo do folículo piloso localiza-se na derme. A gente tem a hipoderme, a derme e a epiderme. Epiderme é por cima, a derme e a hipoderme. Então, o nosso corpo, o nosso cabelo, nossos cílios, nossa sobrancelha, ele vai lá na hipoderme, lá no fundo. Os nossos cílios, ele só vai na derme. Por isso, ele cresce menos também e por isso ele é mais fino, ele recebe menos nutrição. O envelhecimento significa tardio. Você não vê os seus cílios ficar branco. Porque ele não tem esse envelhecimento precoce igual ao nosso cabelo, porque o ciclo dele é menor. Então, ele não consegue chegar naquele ciclo de ficar branco, cinza, porque ele não consegue esse tempo. Cada unidade do folículo possui apenas um fio. Você não vê 2 fios saindo de um cílios. É uma coisa, seria muito rara. Pode vir a acontecer? Pode, mas normalmente não existe. Aqui eu quero falar para vocês entenderem. Quantos de vocês já passaram por fazer cílios de uma pessoa e da outra? E falava assim, poxa, fulana me ligou, falou que o cílio dela durou tanto, o da outra que eu fiz no mesmo dia, mesmo adesivo, tudo igual, não durou. O que será que eu fiz de errado? Ou às vezes ela atende uma mãe e uma filha, aí a mãe liga, por que o cílio da minha filha dura mais que o meu? E eu ficava, Jesus, aí o que eu fazia? Eu refazia os cílios. Aí eu ia lá e refazia o cílio de novo. Aí ela me ligava 10 dias depois, eu refazia o cílio de novo. Eu vivia naquela pedindo, pelo amor de Deus, que ela arrume outra pessoa para fazer o cílio dela, que eu não aguento mais. E é sério, eu falava desse jeito. Eu falava assim, gente, essa pessoa tem que arrumar outra pessoa. Comigo ela não dá certo. E às vezes eu me explicava para a filha, olha, será que é sua mãe? E não é. Eu vou explicar exatamente por quê. Existe uma teoria científica comprovada para você explicar isso para o cliente. Hoje, cliente minha, quando é idosa, ela já está mais, minha filha, assim, ela sabe tudo. Ela sabe que ela não vai me dar problema, porque eu sei tratar com ela. E eu vou explicar para vocês como. Aqui eu tenho um fio e aqui eu tenho a corrente sanguínea. Gente, existe sim, não vou negar, produtos hoje regeneradores que você passa nos cílios da cliente e vai ajudar a crescer. Ok? Ok. Só que eu quero explicar uma coisa para vocês. Existe uma coisa mais importante que isso. Cabelo, quando você hidrata, ele fica mais bonito e cresce melhor. Porque ele não vai ficar quebrando e subindo. Mas ele não cresce com a hidratação que você compra. Ele não cresce com shampoo de cabelo, de cavalo. Você pode comprar o que você quiser para passar nesse cabelo. Ele não vai crescer com isso. Ele vai hidratar e ficar mais forte para aguentar o crescimento. O seu cabelo só cresce a partir do que você ingere. A partir do que você come. Porque o crescimento dos seus cílios e do seu corpo, do seu cabelo, ele vem a partir da sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, a minha cliente, eu tenho, assim, vou falar de uma forma para vocês entenderem, tá? Todo mundo foi feito para morrer. Se eu absorver vitamina a vida inteira, eu não vou morrer. Eu vou virar murrar. Não é o que eu quero. Todo mundo tem que morrer. Então, obviamente, quanto mais velha a pessoa fica, eu não sei se vocês vão observar, toda idosa tem cabelo curto, fininho. Por quê? Ela para de absorver vitamina. O corpo para de receber colágeno. Porque ela tem que entrar em fase para morrer. Então, você não vai conseguir atender ela igual a filha dela, igual a neta dela. Porque a neta dela tem uma absorção de vitamina porque ela é nova, porque o corpo dela precisa daquilo, ele absorve aquilo. Então, eu vou explicar para vocês. A minha cliente, quando ela vem, eu pergunto para ela, você bebe água?
Você alimenta bem? Nossa, Amanda, eu alimento muito mal. Acontece muitas vezes, você está tendo uma cliente que ela vira para você, todos os meses os cílios dela duram. Em determinado mês, ela vira para você e fala assim, não, meu cílio não durou nada esse mês. Você mudou a cola? O que você fez esse mês? Mudou algum produto? E não é, porque talvez naquele mês ela está mais estressada, ela está almoçando mal, ela está comendo mal. O corpo dela vai cair cabelo, vai cair sobrancelha. Por que os cílios não vai cair? Só que eu não sabia falar isso com a cliente, porque eu não entendia isso. Que é o básico. Aí hoje, quando a minha cliente vem, quando o tempo que ela está deitada na maca, eu tenho 10 minutos primordiais para conversar com ela e conscientizar ela. Olha, 50% é meu trabalho, mas eu preciso que você beba água, eu preciso que você se alimente bem, que você tome vitaminas, que você coma coisas saudáveis. Porque tudo isso faz parte. Eu posso fazer o melhor tratamento de cabelo com você, de cronograma capilar. Mas se você não tomar uma vitamina, se você não se alimentar bem, estiver estressado, você não vai resolver. Então, tudo isso faz parte. E aí, aqui acontece. A fase anágena, porque todo mundo que faz cílio só conhece anágena, catágena e telógena. Acabou. Pela doutrina da tricologia e da biologia, são 5. Eu vou explicar a vocês exatamente. Aqui, a minha nutrição, ela dura de 30 a 45 dias. Por que não existe 45 dias certo? Porque cada pessoa age de uma forma. Eu, por exemplo, não absorvo. Porque eu tenho dificuldade de absorção. Então, de 30 a 45 dias, o meu corpo vai absorver vitamina. Que é a fase anágena. Passou isso, o nosso corpo ele é tão inteligente que ele mandou uma mensagem, se chama apoptose. Ei, para de mandar nutriente, que não está na hora de eu receber mais. Eu preciso entrar em transição. Aí, o que acontece? Ele para de receber nutriente. Que é quando o fio ele entra na fase catágena. Aí, você observa que ele começa a desprender do fio. Porque ele já não está recebendo nutriente mais. Ele parou ali, ele desprendeu e parou. Ele já não vai fazer mais nada, ele não vai receber mais nada, porque se você observar, já não está conectado o bulbo. Isso, amarelinho, chama bulbo capilar. Aquilo que vocês arrancam, sabe? Fica branquinho, é aquilo ali. Por favor, não arrancar. Então, vocês vão lembrar disso. Passado isso, ele vai entrar na fase telógena. O que é fase telógena? A fase, gente, catágena, ela dura de 15 a 21 dias, que é a fase de transição. Por que vocês têm que fazer manutenção de 15 a 21 dias? Porque a tricologia, eu não falo, gente, extensionista de cílios, eu falo literalmente a tricologia, doutrina, tá? Vocês esqueçam que eu faço extensão de cílios aqui. Ela fala que se você fizer cílios na cliente a cada 40 dias, com 6 anos, a sua cliente vai ter uma menor quantidade de cílios. Pela tração, pelo peso, pela falta de manutenção. Porque o nosso corpo, ele não é feito para isso. E outra coisa, vamos combinar. Se a sua cliente ela vem a cada 20 dias, em 2 meses, vocês ganham 3 manutenções. Se ela vem a cada 30 dias, vocês ganham 2. Dependendo da região, igual a minha região, que é a região que não cobra tão caro, que eu moro no interior do interior do interior, eu não consigo cobrar caro na manutenção. Então, para mim, também não é viável. Então, as minhas clientes, uma coisa que eu dou dica para vocês, como comentei minha clientela também, a minha cliente não sai do meu espaço sem a manutenção agendada. Porque ela não liga para agendar. Aí ela liga o cílio dela todo, ela já não quer pagar valor normal, ela já está com raiva. Ou então, e outra coisa, a cliente ela se sente sua. Igual, por exemplo, hoje mesmo, quando as pessoas falam com a cliente assim, eu faço cílios, tal, vai lá fazer comigo lá, e eu já faço com a Amanda, eu já estou até com manutenção agendada. Então, as minhas clientes, esses 5 minutos são primordiais. Elas não saem do meu espaço sem a agendamento dos cílios dela para manutenção. Então, aí ela vai para o quê? Para a fase telógena. Aí você pode observar que ele já está se desprendendo e indo para frente. E o que acontece aqui? Aqui tem mais 2 fases. Se chama exógena e querógena. Exógena, gente, é de expulsão. Expulsão. É quando ele começa a soltar mesmo. E a querógena é quando um fiozinho está começando a empurrar porque ele está nascendo. E aqui volta todo o ciclo. Vocês podem observar que eu não coloquei nada de cílios aqui da extensão dos cílios. Eu coloquei realmente de uma faculdade de tricologia. Porque esse é a real tricologia. Então, todas vocês têm que entender, tricologia é você, eu brinco com as minhas alunas, é adestrar a sua cliente. Ela não tem obrigação de saber as coisas. A sua cliente, ela deita ali, ela quer um cílios pronto, mas ela quer durabilidade, ela quer retenção, ela quer entender. Então, por exemplo, por que a gente, às vezes, se desvaloriza tanto, não entende sobre o nosso assunto, para a gente sentar com uma cliente e conversar, olha, eu preciso que você se cuide, que você se alimente bem. Tudo isso vai fazer diferença. Hoje, as minhas clientes, eu até brinquei com meu marido esses dias, eu falei, nossa, vou ter que aumentar o tempo de manutenção para eu atender. Por quê? Elas estão vindo com os cílios tão cheios, que está tão crescido, que às vezes para mim não compensa nem dar manutenção. Às vezes compensa mais eu tirar e fazer um novo, que eu vou mais rápido. Por quê? As minhas clientes hoje, elas brincam.
Esses dias para trás eu atendi uma cliente que ela falou assim, não, você vai me xingar, meus cílios não durou nada. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque eu estou muito nervosa. Eu estou muito nervosa. Meus cabelos estão caindo e minha sobrancelha está caindo também. Aí elas já sabem, elas já vêm a mim, elas se explicam. Hoje eu não preciso ficar me debatendo com a cliente naquela lamúria, e a cliente acha que a culpa é sua, que você está falando aquilo só para se defender, porque eu brinco com elas e eu converso muito. Então, aqui estão as 3 fases. Aqui, olha, eu até mostrei para vocês. Aqui, olha, queratina, né, nutrientes, estilo de vida, alimentação, ingestão de vitaminas. Aqui está o bulbo, aqui está a corrente sanguínea, e é por aqui que elas recebem a nutrição. E quando o fio ele é cacheado, a melanina, que ela tem que crescer assim, ela cresce por aqui, ó. Aí por isso que o fio vai fazendo assim, por isso que a gente tem cabelo cacheado. Estilo de vida. Gente, eu sempre falo isso com a minha cliente. Conversem com ela sobre isso, mostrem para elas. Depois, se vocês quiserem essa palestra, eu mando para vocês. Só mandar mensagem no Instagram, tá? Eu mando para vocês. Sedentarismo, consumo excessivo de alimentos industrializados, alterações no hormônio da tireoide, porque a gente só conhece isso, né? Só tireoide, mais nada. Estresse causa deficiência de micronutrientes, queda do sistema imunológico. Logo, o cabelo vai cair. Fatores exógenos. O que faz os cílios cair também? Rímel. Rímel é a base de petróleo. Vocês já viram rímel que tem escrito a descrição dele atrás? O que tem dentro do rímel? É muito raro, porque rímel é a base de petróleo. Logo, rímel causa queda nos seus cílios. Por 2 motivos. Pela química dele e também porque para você tirar esse rímel, você vai causar fissura na cutícula, que pode causar milfose. Milfose é a queda, porque você vai ter que esfregar para tirar. Então, rímel é você pode ver, a gente tem mania de falar assim, ai, os cílios daquele cara, olha para você ver, do meu marido é muito mais bonito que o meu. É grande, claro, ele nunca usou rímel. Lápis preto debaixo do olho também é a mesma coisa, é petróleo. Isso acaba com os cílios do seu cliente. E tem 2, que é a base de água e a base solvente. Solvente vocês vão ter que usar coisas para tirar, produtos próprios. Então é mais uma química. Fatores exógenos também, uso de cosmético, ausência de limpeza, né? A cliente que não limpa, uma coisa, toda cliente minha que sai do meu espaço sai com shampoo. Ai, Amanda, é um mimo, mas é uma necessidade. Porque o meu trabalho depende da limpeza dela. E eu sei que ela não vai comprar um shampoo. A não ser que você venda. Aí você vai conversar com ela, olha, eu preciso que você compre. Porque outro dia minha cliente falou assim, nossa, mas eu estou usando um shampoo. Eu, qual? Ela, um de ácido lá. Eu, como assim? Ela, amiga, o que eu tenho, paguei tão caro nele, vou comprar outro. Então, o que eu faço? Eu dou para ela um shampoozinho. Toda a manutenção dela, ela ganha. Obviamente, incluso o valor dos cílios, né, gente? E os iatrogênicos, que são o quê? Erros de procedimento. O que é erro de procedimento? Amanda, você é contra o brow lamination e o lash lift? Não, não sou. Mas se você fizer errado, eu sou. Por quê? Brow lamination e lash lift, ele muda a estrutura do fio. Como que funciona? Primeiro, o passo 1 é um diogliclonato de amônia. O que ele faz? Ele vai abrir a cutícula toda. Ele vai deixar esse fio mole. O segundo passo vai parar a função do primeiro. Aí o que você faz? Você muda a estrutura do fio todo. Daqui 30 dias você vai lá e faz de novo na cliente. O cabelo nem cresceu. Aí o que acontece? Ela vai ter queda. Aí ela vai virar para você e falar assim, amiga, eu estou fazendo brow com você e eu estou vendo que está caindo, meus cílios é normal, minha sobrancelha. Eu estou passando a mão, está caindo, soltando fio. Por quê? Porque você está mudando tanta estrutura dela que ela não está aguentando mais, está dando tchau. Eu vou cair mesmo, que é o que falta. Então, isso aqui ó, é sério, tá? Não é para ser feito com a menos de 60 dias. E outra coisa, uma coisa que eu tenho visto muito, profissional que não pergunta para cliente se ela tem reação alérgica. Um exemplo, eu tenho visto muito brow lamination, que o pessoal faz e a sobrancelha fica depois toda ferida, toda ressecada, soltando casquinha. Por quê? Porque tem que tratar. É uma química, é um ácido muito forte. O pH do primeiro produto, ele chega a 10. Eu vou ensinar para vocês na frente. É um ácido muito forte, que chega a quebrar o fio do seu cabelo se eu jogar um produto desse em você. Aí o que acontece? Compra qualquer marca. Hoje eu não vou falar marca porque eu acho antiético, mas existem marcas hoje que você compra um brow lamination por R$ 89,00, R$ 90,00, R$ 95,00. O que acontece? Não tem Anvisa? Aí você compra um produto que ele não para a ação dele, que a ação dele tem que parar. Depois de um certo tempo, ela começa a reduzir a ação. Esses são muito baratos, eles não param a ação. Porque para reduzir a ação é um produto que tem que ser mais caro, a química dele é mais cara. Aí eles não fazem isso, aí quebra o fio da sua cliente. Então, produto, gente, brow lamination, eu brinco muito com as minhas e falo sempre, olha se tem Anvisa, olha se é um produto bom. Hoje a sua pele tem um muito bom, muito indicado. Outra coisa, removedor, solvente, adesivo, fumo,
tufo, tudo isso também, gente, são erros de procedimento. Se você faz um cílio sem isolamento, com excesso de adesivo. Se você usa removedor e encosta na pele. Removedor, para você usar, você tem que pôr um pad. Ele não pode ter contato nenhum com a sua pele, porque ele é de pH 3. Ele é extremamente ácido, ele pode dar queimadura. Ácido, fortíssimo isso daqui. E ele é à base de óleo de uva. Que eu faço o quê? Por que a sua cliente acha que arde o removedor? Porque ele é ácido. Vocês já repararam que quando vocês estão removendo, a cliente sente ou coceira, ou ela te pergunta, tá coçando ou tá ardendo? Porque ele é um ácido muito forte, então ele entra dentro do olho, não só por causa do fumo e do adesivo, porque o fumo já saiu, o período que você usou. Agora, o ácido não, ele entra. Aqui está o pH, que eu falei com vocês que eu não conhecia. Vamos lá. Vocês vão entender isso aqui agora da ponta da língua. A gente tem uma tabela de pH, chama potencial hidrogênio iônico, de 0 a 14. De 0 a 7, a 6,9, quer dizer que esse produto é ácido. 7 é neutro. De 7,1 a 14 é alcalino. Vou explicar para vocês. Todo mundo já fez progressiva na vida aqui, eu acredito, né, gente? Quando você faz progressiva, a primeira coisa que você faz, você usa um shampoo anti-resíduo. Para quê? Para abrir a sua cutícula. Não é para você receber o produto? Então, primeiro passo. Por que a gente fala que a progressiva é ácida? Porque ela fecha a cutícula. E o shampoo, ele faz o quê? O anti-resíduo, ele abre. Isso aqui é um fio. Quanto mais alcalino, mais probabilidade de quebrar o fio. Por isso que a gente não pode usar qualquer shampoo de cílios. E eu vou explicar para vocês. Quando a gente trabalha... Por que antigamente, quando a gente começou a fazer extensão de cílios, a gente usava shampoo Johnson's? Porque ele é neutro. Sabe o que quer dizer que é neutro? O nosso olho, nosso globo ocular, ele tem um pH 7. Se eu uso o produto com pH igual, eu não tenho reação. Por isso que shampoo de bebê é neutro, pode cair no olho da criança, porque o olho dele tem um pH 7. O nosso tem um pH 7. Então, não causa ardência. Por isso que se usava o shampoo Johnson's. Só que o shampoo Johnson's, ele tem uma coisa na composição. Cocamida propil, que é um óleo de coco. Se você quer um produto que abra a cutícula, por isso que cabelo de criança é hidratado. Eu não posso usar uma coisa que tem óleo. Então, qual a probabilidade? Aqueles cílios não durar. Porque tem um óleo ali. Então, você... Ai, Amanda, mas eu não posso usar? Pode. Só que você tem que ter uma noção muito boa. E outra coisa, é lavar muito bem. Aí vem. Então, eu já descobri que o pH do olho é 7. E se eu usar um produto com o mesmo pH, não vai arder meu olho, ok? Beleza. Não vai limpar. Só não vai arder. Aí que tá. Não vai abrir a cutícula. Aí eu falo para vocês o seguinte. Vocês já perceberam que todo shampoo que vocês compram hoje de N marcas vem escrito assim, produto levemente alcalino para lavar os cílios? Por que levemente alcalino? Ele entre 7 e 8, ele abre somente um pouquinho a cutícula, sem causar dano. Então, ele é levemente alcalino. Para o quê? Para quando você pôr o adesivo, ele entrar dentro desse buraquinho que ficou da cutícula. E o produto, ou o seu adesivo é o quê? Ácido. Ácido é o quê? Fechado. Por isso que você usa finalizador. Vocês sabem de que a base de que o finalizador que vocês compram é? Não? Água e álcool. As russas usam álcool puro. No Brasil, a gente não tem esse costume. Usam água e álcool. Sabe por quê? Álcool é ácido. Álcool, por isso que álcool arde. E fecha a cutícula. Logo, os cílios não vai sair mais. Aí eu quero falar para vocês aqui. A pele, ela tem um pH... Por que existem esses shampoos home care? Que eles criam com pH 5,5. Porque a nossa pele tem um pH 5,5. Aí ele é compatível com a pele e ele não vai causar irritação. Mas ele vai arder seu olho. O shampoo home care já abre o olho, já arde o olho. Porque o pH do olho é 7. Então, o que eles pensam? Quem faz os cílios? Quem faz a extensão de cílios ou quem cria produto? Olha, eu vou criar um produto à base alcalino, que é para profissional, que ela vai abrir a cutícula da cliente dela antes de fazer a extensão. E eu vou criar um home care, que é para cliente dela. Primeiro, que ele é ácido. Ácido é cutícula fechada. Sabe aqueles shampoos perolados que vocês compram, hidratante de cabelo? É tudo pH ácido. Por isso que se cair no olho de vocês vai arder. Por quê? Porque ele é para fechar a cutícula, é para hidratar. Por que progressivo é a base de ácido ou formol?
Porque o pH é ácido, é de 0 a 6,9. Um exemplo, a maioria dos adesivos hoje tem pH 3, são ácidos. A maioria das progressivas que vocês compram hoje tem um pH 3,5, 4. É ácido, porque qual a função? Fechar a cutícula. Então, o que acontece? Vai fechar a cutícula ali. Então, se a cutícula está levemente aberta, eu uso um shampoo, eu abri levemente, eu vou colocar o adesivo e vou usar um finalizador. Qual a função do finalizador? Fechar. Então, por isso que existe. Então, como que a gente trabalha? Para gente profissional, primeiro, shampoo levemente alcalino. Para cliente, home care, geralmente vai ter um pH 5,5, porque não é para... Vocês já perceberam a cliente que chega e o olho dela que está todo ressecado, cheio de pelinha? Pode ser algum produto, até mesmo, gente, sombra, que o pH que ela está usando todo dia não é compatível. Vocês já perceberam, por exemplo, vocês usam um produto na pele, ele muda de cor, uma base, aí a base fala, nossa, a base amarelou na minha pele, o que será que aconteceu? É porque o pH não está compatível com a sua pele. Às vezes a sua pele está muito ressecada, ela está porosa. Por que maquiador usa produto antes? Para tentar equilibrar o seu pH. Por isso existe água termal. Para equilibrar o pH da sua pele, para quando eu pôr a base, ela não alterar a cor. Então, tudo isso faz diferença para a gente. Hoje, eu estou vendo ali, eu peguei um shampoo. Gente, eu estou pela Messi, eu não poderia falar isso. Eu peguei o shampoo da Sobel ali. O que eu fiz? Eu fui ler atrás. O que tem dentro dele? O que tem dentro daquele shampoo? O profissional. Por quê? É um shampoo de baixo custo para você, profissional, com uma rentabilidade muito boa, que você vai usar para antes. Mas eu indicaria ele para minha cliente? Não, porque ele vai poroso, vai abrir a cutícula dela e eu vou dar tchau com Deus. Aí eu já usaria um home. Ou o shampoo Johnson's, então. Mas a Amanda, o shampoo Johnson's, ele não vai fazer nada, ele é neutro, ele não abre e não fecha a cutícula. Mas aí eu quero falar um segredo para vocês. Vamos supor, os nossos cílios, a nossa haste é o pH o quê? 5,5. O que o Cocamida Propil, que é o óleo de coco, faz? Ele é um produto de duas cabeças, ele é um tensoativo anfótero. A gente tem mania de falar, água e óleo não se misturam. Mas quando eu vou lavar a panela, se eu jogar detergente, eu misturo. E aí, por quê? Porque o detergente, por que ele causa espuma? É porque é bonito? Não. Aquela espuma tem função. Qual que é a função do tensoativo? Puxar água e óleo. Então, ele é hidrofílico. Fílico é o que eu atraio. Hidro é água. Hidrofílico e lipo. Lipo, gordura. Fílico. Lipofílico. Então, eu atraio dois. Mas, para eu fazer isso, o que acontece? Vamos supor, o shampoo Johnson's, ele é neutro. Ele é 7. Mas, se eu pôr nos seus cílios, ele vai ficar ácido, 5,5. Porque, para ele fazer essa função, ele tem que se adequar à condição que ele está sendo colocado. Então, se eu colocar aqui for alcalino, ele vai ficar alcalino. Se eu colocar em você, seu cílio é ácido, ele vai ficar ácido. Se eu colocar na sua pele, ele vai ficar ácido. Por quê? Ele tem que se adequar à condição dele. Por isso que alguns produtos, quando a gente compra shampoos, alguma coisa, o shampoo Johnson's, ele não é tão indicado, até mesmo para a gente. Porque os seus cílios ele vai fechar mais. Por isso, gente, cabelinho de criança é hidratado. Porque o cabelo de criança tem um pH de hidratação, que é o 5,5. Se eu jogar o shampoo lá, ele vai hidratar. Deu para entender? Dúvida? Aqui eu coloquei para vocês uma experiência, tá? Aqui é um produto de alcalização do fio natural. Um produto ácido, cutícula fechada. E aqui é levemente alcalino. Isso quer dizer, eu usei um shampoo levemente alcalino na minha cliente. Aqui eu falei para vocês sobre o shampoo, né, Johnson's. Por que não usar? Porque ele tem tensoativo anfótero. O pH dele é de 6,5 a 7, então ele seria neutro. Só que eu colocando ele numa superfície ácida, ele se torna ácido. Colocando ele na superfície alcalina, ele se torna alcalino. E aqui tem explicação para vocês. Vocês estão com dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Deu para entender? Gente, isso aqui eu falo conhecimento liberta. Em toda dificuldade existe uma possibilidade. Isso aqui veio para mim, a tricologia, como uma dificuldade que eu tinha com os meus clientes. Uma dificuldade de passar todo dia. Cliente, eu chorava, eu tinha crise de ansiedade quando a cliente chegava e falava as coisas comigo. E falava assim, nossa, seu cílio não dura. O cílio da fulana durou em mim. Por que o seu não dura em mim? Ah, será que a cliente, nossa, não sei o quê, qual o seu problema? Eu quero meu dinheiro de volta. E sabe o que você não sabe resolver? Nada, você não sabe nada que você faz. Eu ficava inventando desculpa para as coisas que eu não sabia o que era correto. Porque a gente tem mania de querer se defender do que a gente não sabe. E eu falei, não, a minha defesa é ter conhecimento, é saber exatamente o que eu estou fazendo. Você acha que foi barato para mim pagar um PhD de Química, um PhD de Tricologia para me dar aula dentro da minha casa? Foi caríssimo. Mas foi onde eu tive conhecimento e me libertei daquilo.
Hoje, quando a cliente ela chega no meu espaço, ela não me vê como somente um extensionista de cílios. Ela vira para mim e fala, olha, eu vou naquela menina porque ela tem conhecimento e ela me passa segurança. Nossa, hoje, minha cidade, eu brinco, porque meu marido, a gente vende produto também, a gente tem uma loja, e as profissionais, elas têm contato com meu marido, elas ficam ligando, perguntam, Amanda, o que, que eu faço? Nem fizeram curso comigo, eu estou com um problema aqui, eu não estou sabendo resolver. O que, que a Amanda vai fazer? Como que eu ajo? Aí eu posso mandar cliente aí? Porque eu me tornei referência. É bom ser referência em resolução de produto, de problema? Sim. Porque hoje eu levo uma coisa para minha vida. Eu ouvi isso uma vez de um coach, eu levo. A gente não tem que ficar postando problema com o cliente na rede social. Porque a cliente que nunca fez cílios, ela toma medo antes de fazer. A gente tem marido fala assim, olha, gente, fulano chegou aqui com ele todo grudado. Olha, tem procedimento mal feito. Aí a cliente fala assim, nossa, será que pode acontecer comigo? Ela começa a ficar receosa. Eu não posso esse tipo de situação. Mas no boca a boca, as minhas clientes, elas sabem que eu tenho competência para resolver. Esses dias para trás, uma cliente me mandou, ela viaja muito, ela é dona de uma companhia de viagens, ela vive para fora, de tão focada em televisão, em computador, ela ia ficar 30 dias fora com um grupo, estourou uma veinha no olho dela e deu uma mancha de sangue. E ela tinha feito os cílios, tinha 5 dias. Gente, ela me ligou desesperada. Eu falei, olha, isso é estresse, causa uma ruptura da veia, pode ficar tranquila, com 14 dias melhora. Aí ela virou para mim, não, você acha que ela acreditou em mim? Não, amiga, ela foi no oftalmologista. Ela foi no oftalmo, aí ele foi e falou assim com ela, olha, é isso, isso e isso. Ela falou, a menina que fez meus filhos falou a mesma coisa, mas meu marido ficou tão traumatizado que ele não quis fazer, mandou eu vir. Aí quando ela viu que eu realmente tinha conhecimento, eu falei, lembra, amiga, que eu te falei que era isso? Por quê? Porque ela entendeu que eu tinha conhecimento, postura, que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Porque você pode saber colar cílios, mas na hora que a sua cliente ela bate na porta, ela falou, eu estou com problema, se você não souber responder, sua credibilidade foi com Jesus. Seus cílios podem durar o que for, mas ela vai procurar outro que dura também, que sabe resolver o problema dela, que passa para ela seriedade, que passa competência, que passa responsabilidade. Então, gente, foquem. Às vezes a gente procura muito. Aí só vou treinar técnica, técnica, técnica. Aí chega numa loja, eu falo porque eu tenho loja também. Aí chega lá na loja, compra 5 produtos iguais. Aí eu falo, gente, por que essa fulana está comprando esse tanto de produto com a mesma função? Aí meu marido, Amanda, também não entendi. Porque elas não sabem o que elas estão comprando. Elas estão comprando porque fulana falou que é bom, porque ciclana falou que dura. Eu até vi um produto aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala, né, de produtos. Esse, pode mostrar? Pode, né? Esse é o da Sobel, é o shampoozinho que eu falei com vocês, que eu estava muito bom. Por quê? Porque ele tem o pH levemente alcalino. É o que vocês vão usar para trabalhar. Mas aí, beleza. Usei. Vocês ouviram falar que tem vários primers hoje no negócio? Ai, usa primer, usa um produto alcalino, aqua não sei o quê, um monte. Cada um cria um nome, né, para sua marca. O que esses primers fazem? Lembra quando eu falei lá da tabela de pH? Esse produto é levemente alcalino. Mas quando você joga água, porque o olho não se lava com soro, porque soro contém sal, você já acabou com sua retenção toda ali, porque você já tirou o pH. O que acontece? O primer ele é um pouquinho mais alcalino. Todos os primers, se vocês pesquisarem, ele tem o pH 8 ou 8,5. Ele vai abrir um pouquinho mais. Então, eu lavei com shampoo, eu passo. Amanda, eu sou obrigada a usar primer? Não. Quem maqueia, existe a pele blindada, a pele de noiva. Se você quer uma durabilidade melhor, você pode, né, usar produtos assim. Então, o que eles vão fazer? Eles vão abrir um pouco mais a cutícula de você, da sua cliente, com essa função. E esse aqui, gente, é igual a esse, tá? Esse aqui hoje, meu querido, eu amo, é o que eu uso. E esse aqui é o menorzinho dele. Mas é o que eu uso, é da Messi. O que ele faz? Vocês vão... um erro de todo profissional. Ficar enfiando trem lá dentro. Vocês contaminam o produto e estraga, viu? Não pode fazer isso, oxida. Vocês vão pingar no microbrush e passar na raiz dos cílios. Por quê? Como ele é um produto que vai fechar a cutícula, você vai fechar a cutícula do seu cliente. Esse produto, gente, dura uns 6 meses. Dura muito. Então, hoje, por exemplo, antigamente a gente falava com a cliente assim, você ficar 24 horas sem molhar seus cílios. Por quê? O nosso adesivo ele demora de 0 a 24 horas para fazer a polimerização, que é ficar de líquido para duro, vamos supor assim, seco. Esse adesivo, esse produto, ele faz isso, ele seca na hora. Se eu pingar o adesivo aqui para vocês e pingar ele, vocês podem contar 3 segundos. 1, 2, 3, está seco. E não sai nada no microbrush. Então, o que eu indico vocês, uma coisa que eu faço? Pega produto, lê. Não sai comprando um monte de produto.
Procura marcas que hoje, eu falo, porque marcas que hoje que são um nome no mercado, que tem competência. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Isso eu falo, também fiz curso de Química. Hoje vocês veem muitas marcas no mercado. Muita marca mesmo. Mas existe preço e existe qualidade. Se vocês optarem por preço, obviamente não tem a qualidade. Por quê? Eu quero tudo mais barato. Produto bom é caro para fazer. Um exemplo, adesivos hoje, existem adesivos hoje à base de butil, que é um cianocrilato à base de butil. O que quer dizer butil? Butil é o que usa em hospital, que cola seu dente, ou que cola cirúrgica de sua cirurgia. São produtos que são usados em hospitais. Então, é um produto que o butil ele é mais caro. Então, um adesivo à base de butil, ele vai ser mais caro, porque o custo dele é mais caro. Mas aí, eu quero comprar adesivo baratinho, porque aí a sua cliente, pelo menos, não sabe nem resolver. Então, olhem marcas, pesquisem o que vocês estão fazendo. Não saiam comprando igual uma doida, à torta direito, porque não sabe nem o que está comprando. Fala, nossa, eu quero fazer um curso disso, eu vou entender sobre aquilo. Por que eu compro isso? O que tem dentro desse produto? Essa marca está no mercado há anos. Eu comecei a fazer cílios tem 6 anos. A Messi já existia, eu usava Nanotec, P+, que são produtos que você comprar. Hoje eu falo por ter loja. Tem adesivo que chega na minha loja, aí o pessoal começa. Fulana, esse adesivo está com problema. Não sei o quê. Aí tem que devolver aquele monte de adesivo. Então, hoje, quando vocês optem por trabalhar com competência, com seriedade, passando credibilidade para o seu cliente. Meus produtos hoje ficam todos expostos, porque eu sei que eu trabalho com o melhor e eu quero que a minha cliente... Eu tenho orgulho daquilo ali estar cheio de produto bom. Então, a minha cliente, ela chega, ela não tem produto escondido que eu fico escondendo ali no carrinho, tá tudo ali, ó. E eu falo, olha, eu estou usando um primer, tá? Eu estou usando um produto de você, qualquer coisa, sentir qualquer situação, pode me falar, eu estou aqui com você, tá bom? Então, eu espero que essa palestra tenha feito diferença na vida de vocês, que vocês tenham aprendido um pouco. Eu mando para vocês a palestra, porque tadinha, ela ficou ali tentando copiar tudo. Eu ia falar antes, a tadinha, ela também. Eu mando para vocês, depois vocês dêem uma lida, exatamente o que eu falei, e que agregue muito na vida de vocês, viu? E muito obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui. Você também. Tá. Espera aí, tá, gente? Vou entregar um negócio para vocês. Eu sou de João Molevade, Minas Gerais. Perto de BH. 1 hora de BH. Tem, vai ser lançado. Está terminando de editar. Era para editar antes, né? Mas vai ter online e tem o presencial. É muito bom. É uma técnica. Tipo assim, eu falo que me libertou muito, porque antes eu comprava tudo quanto é coisa que você imaginasse. Eu era aquela assim, falou assim, é bom, tô comprando. Hoje eu chego nas estantes assim, aí quando eu vejo os outros lançando produto, aí eu falo assim, gente, nada a ver. Tá lançando, fala uma coisa, daqui a pouco tá falando outra. Por quê? Porque quer vender. Hoje o povo quer vender. E se o marketing for bom, gente, a gente compra. A verdade é essa. Se o marketing for bom, a gente compra. Hoje, quando eu vou comprar um adesivo, eu olho a composição do produto. E eu vou falar uma coisa com você. A maioria dos produtos, a maioria dos adesivos que tem no mercado hoje é da Sky Glue e da Elite. Todos com embalagem diferenciada. Então, hoje algumas marcas têm. No atendimento. Porque quer ver? Olha, está escrito aqui, ó, levemente alcalino. Tem suativos suaves, tá vendo? Peraí. Eu vou até perguntar para ela, acho que a Sobel está para lançar um muito bom. E existe hoje algumas marcas, tipo... A Miriam tem um. Mas eu não... Eu acho que ele arde muito os olhos da minha cliente. Por quê? Tem mentol. O povo quer abrir cutícula de qualquer jeito e taca mentol no produto. Mentol arde. Você já pegou o shampoo da Cherry? Você já percebeu o tanto que ele ardia seu olho? Tiraram o mentol dele, porque mentol faz arder o olho. Mas para abrir a cutícula, o mentol é ótimo, só que arde. Caiu. Muito obrigada. A gente amou ter você aqui com a gente. Muito bom. Aqui, elas querem saber.